Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar um pouquinho mais a temática que nós já vínhamos estudando nas aulas anteriores, que é sobre a globalização. Então, como nós já vimos nas aulas anteriores, nos conteúdos que estão sendo estudados, a globalização ela é o resultado do capitalismo, as fases do capitalismo que nós já havíamos visto, que são os capitalismo comercial, industrial e financeiro. Então, o resultado dessas três fases do capitalismo gerou essa globalização, que ela também é definida pela grande integração econômica, política e cultural entre as regiões e os países, fazendo com que o globo, o mundo, ele se torne cada vez mais curto, tendo uma facilidade na integração das comunicações. À medida em que o tempo vai passando e que essa globalização ela vai se avançando, temos a impressão em que o globo ele está proporcionando uma sensação de encurtamento das distâncias. Isso se dá porque o espaço mundial ele passou a adquirir unidade devido à intensa circulação de mercadorias, de pessoas e de capitais. Então, isso para a gente significa o quê? Significa que algumas porções do espaço que antes nós éramos considerados como formas isoladas, passaram a se conectar globalmente, interligando-se com diferentes partes do mundo. E isso se dá por causa de quê? Esse encurtamento por conta do desenvolvimento da tecnologia. Então, o globo ele continua do mesmo tamanho, as distâncias continuam as mesmas, só que parece que esse globo, ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai se encurtando por conta da eficiência dos meios de transporte e também dos meios de comunicação, tá certo? Então, quando a gente vai observando, inúmeras situações acontecem nesse período de globalização, essa eficiência. Na atualidade, nós temos em evidência a terceira revolução industrial. Quando nós falamos dessa terceira revolução industrial, nós precisamos entender que o desenvolvimento das novas técnicas de produção e de novas formas de organização empresarial. As empresas, elas possuem um formato, um modelo diferente, onde a inteligência artificial, ela cada vez mais está em evidência. Com isso, há o aprimoramento dos sistemas de transporte e, consequentemente, também de telecomunicações. Essa terceira revolução industrial, que também a gente pode escutar na mídia, que é chamada de revolução técnico-científica ou até mesmo informacional, é aquela em que a gente recebe instantaneamente informações que estão acontecendo no mundo inteiro, em tempo real. Com isso, com essa informalidade, não, com essa quantidade exacerbada de informações, nós temos cada vez mais uma vasta quantidade de transnacionais, de empresas transnacionais ou multinacionais, como nós vimos nos capítulos anteriores. Então, essas empresas, elas atuam em vários países ao mesmo tempo. Por isso que são chamadas multinacionais. O mesmo produto, ele é oferecido para
o mercado consumidor em todas as partes do mundo. Então, só em a gente avistar a sua marca, a sua logo, a gente já identifica o produto. Então, isso é uma marca da globalização nos dias atuais. Então, essas mudanças, elas vão facilitando, vão favorecendo a expansão do capitalismo, porque o capitalismo ele busca apenas uma coisa: os resultados, o capital, o dinheiro, o lucro. Então, tudo isso a gente observa que as consequências das ações são reconhecidas também como características do processo de globalização. Então, nós temos aí como elementos principais as pessoas, as buscas pelo que elas querem consumir, no caso aí o conteúdo que é o produto que vai ser feito, comercializado e que vai gerar os resultados, que são justamente o capital. Quanto mais se consome, maior são os lucros, maior é o valor que as empresas arrecadam. Então, com isso tudo que a gente pode observar, nós vemos na globalização o expressivo aumento de produtividade do trabalho, os avanços nas pesquisas científicas, a intensificação das trocas comerciais, uma interação com maior evidência, deixando um pouco do lado os costumes e as tradições dos povos. Então, tudo isso vem nos mostrar que a globalização ela vem nos trazendo uma forma diferente de fazer uma releitura do mundo atual. Com isso, nós paramos e vamos retomar um pouquinho a fala que a gente tem sobre o capitalismo, né? Que o capitalismo é justamente o que vai dar o pontapé para a globalização. Então, na fase em que nós estamos, no capitalismo financeiro, né? Ele vem nos mostrar que essa propriedade privada é uma característica do capitalismo, é a propriedade privada, que vem nos mostrar que nos meios de produção temos o trabalho assalariado, a busca constante pelo aumento do lucro e também há uma maior produtividade do trabalho. Então, tudo isso se trata de um sistema que surgiu e se desenvolveu a partir da expansão do comércio mundial, que isso foi lá no período das grandes navegações. Então, à medida que o tempo ia passando, esse capitalismo, essa busca pelo poder, essa busca de ter mais conhecimento, de ter mais economia favorável, fez com que esse capitalismo ele se desenvolvesse. É tanto que nós já estamos na terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, que é quando entra em ação os bancos, né? Os bancos que são justamente aquelas áreas em que vão favorecer ou não as grandes empresas. Então, com isso, a gente precisa entender que, apesar do capitalismo ter a sua característica privada, ele também possui obrigações, compromissos com a população. Então, uma das áreas em que a gente pode observar que essa oferta para a população são as escolas, né? Então, na educação, o capitalismo ele vem mostrando que faz a oferta para a população de uma educação gratuita, onde a população ele arca com essas despesas de forma indireta. Mas isso vem nos mostrar também
que essa diferença que existe em escola pública e escola privada vem nos mostrar que isso é justamente a mola que vai impulsionar o sistema capitalista. Então, há obrigações do Estado, né? O Estado, enquanto governo, de estar mantendo para a população alguns serviços que são justamente de obrigações para oferecer, como a saúde, a educação, que a gente vê que existe a pública e a privada. Há diferenças entre elas, sim, mas não deixa de ser uma obrigação do Estado manter justamente esse papel fundamental para a educação básica. A educação superior também, né, que é justamente as universidades, os institutos que vão promover a formação profissional dos estudantes. Então, isso aí vem nos mostrar que, apesar do capitalismo ter a sua parcela principal como privada, mas o Estado não deixa de ter o seu papel fundamental na oferta desses serviços para a população. Então, à medida que o tempo vai passando, como nós falamos das revoluções, nós temos aí 3 exemplos, né? Que são os modos de produção. Quanto maior é a produção, maior é o lucro. Então, nós temos aí 3 modelos: o Fordismo, o Toyotismo e o Taylorismo. Todos eles são consequência ou sequência do outro e apresenta diferenças entre eles. O Fordismo, né, que foi evidenciado por Henry Ford, ele buscava a produção em massa, onde barateava os produtos e os seus trabalhadores eles eram colocados para fazer uma única função na produção dos seus trabalhos, que vocês também já viram esse modelo no filme Tempos Modernos que a gente viu nas aulas anteriores. O toyotismo já é uma forma mais atualizada, onde eles têm um modo de produção just in time, que é justamente produzir só o que é necessário. Eles não fazem uma produção para ter um estoque muito grande, ou seja, eles só produzem aquilo que há procura, é a lei da oferta e da procura. A mão de obra, ela deixa de ser única e exclusiva para fazer uma função, ela passa a ser multifuncional. Então, ela já busca fazer os seus produtos sem comprometer o meio ambiente, de certa forma, porque ela vai evitar o desperdício. E o Taylorismo é justamente o que oferece uma maior gratificação, uma maior produção, porque eles produzem muito em larga escala e eles buscam também ter essa visão com os trabalhadores, eles buscam diminuir os problemas que podem acontecer à saúde dos trabalhadores, dos seus funcionários. Então, com isso, eles não buscam apenas o trabalho braçal, a força do trabalhador. Eles buscam também fazer um treinamento e preparação para os trabalhadores, porque nesse modo aí, a gente vai ter a robotização, vai ter as máquinas em maior evidência. Então, quem busca fazer o trabalho mais pesado é justamente as máquinas. O que ele vai precisar é justamente de um profissional mais preparado. Por isso que há o investimento nessas pessoas para que haja um produto de qualidade maior. Quando falamos também nessas formas de produção, né, o Fordismo, o Toyotismo e o Taylorismo, nós não podemos esquecer que na atualidade
nós estamos contando com uma política neoliberal, que é justamente quando a doutrina política, ela defende a liberdade absoluta do capitalismo e da intervenção mínima do Estado. Então, é quando as empresas privadas, eles buscam colocar em prática a forma em que eles acreditam ser mais eficiente na sua produção, sem que haja uma intromissão do Estado na sua forma de trabalhar. Então, esse neoliberalismo é o que a gente mais observa na atualidade, nesse modo de globalização em que a gente se encontra. Então, nossa aula por hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra nas próximas aulas.